Olá, queridos constitucionalistas, muito bem-vindos a mais uma aula no módulo Controle Concentrado de Constitucionalidade. Bem-vindos ao curso Prolabore, bem-vindos à ADC. Nesse bloco trataremos dos principais aspectos, das particularidades da ação declaratória de constitucionalidade, para que, ao final e no próximo bloco, estejamos aptos a fazermos uma ação declaratória de constitucionalidade, a petição inicial de uma ADC. Estejam prontos para essa peça que é sempre, uma expectativa de cair no exame de ordem, uma vez que ela ainda não foi objeto de cobrança na segunda etapa de direito constitucional. Já tivemos aí por diversas vezes a ADI, já tivemos a ADPF e a ADO. Então vejam só, está faltando à Fundação Getúlio Vargas cobrar a ação declaratória de constitucionalidades. Mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer na prova. E se for no seu exame, esteja tranquilo que você fará com muita facilidade uma ADC. Sobretudo, se você já assistiu a aula anterior de ADI, em que a gente já pôde discutir aqui pormenorizadamente, com detalhes sobre legitimação ativa, passiva, várias das questões trazidas naquela aula serão aplicadas aqui também na aula da ADC, e a gente traz apenas as particularidades da ação declaratória de constitucionalidade. Eu realmente espero que essa peça caia no exame de ordem, porque o número de alunos que irão facilmente identificá-las, principalmente você que chegou até aqui, que está montando aí um lindo caderno e confeccionando as suas peças, vai ter total condição de fazê-la. É uma peça muito fácil, pode acreditar, vocês verão ao final dessa aula que é bem tranquilo de ser redigida. A gente vai ter um requisito formal da petição inicial, que vai ficar devidamente grifado aí na sua lei 9868, para não correr o risco de esquecê-lo, e não há nenhuma dificuldade, tá? Então fico aqui, a minha torcida pela cobrança da ADC e principalmente, pela sua segurança, sua tranquilidade ao fazê-la em prova e tirar nota 5, nota máxima na confecção de uma ADI, que não tem mistério, ok? Página em branco, vamos lá para os principais pontos. Te convido então a anotar comigo de forma sistematizada os principais elementos e marcações que a gente precisa de fazer aí no nosso amigo inseparável, o nosso queridinho VAD, no que toca à ação declaratória de constitucionalidade. Tudo bem? Então, vamos juntos. Vejam só. Quanto à ADC, ação declaratória de constitucionalidade, tal qual nós fizemos, na ADI, na aula de ADI, o bloco teórico, gostaria de iniciar aqui essa aula trazendo aqui alguns elementos que vão nos permitir fazer a identificação da peça. Como eu posso, com muita segurança, verificar o cabimento de uma ação declaratória de constitucionalidade. Ora, ao falarmos aqui em ADC, estamos ainda na seara do controle concentrado de constitucionalidade, em abstrato, de análise da lei em tese, ok? Não há, então, um caso concreto. Não se trata de um processo subjetivo, com partes identificadas, com pretensão determinada. Ao contrário, nós temos aqui um processo objetivo, em que é atacada a lei em si, ok? Ou seja, há uma controvérsia judicial, controvérsia esta que tem que ser relevante, ok? E que suscita dúvidas quanto à aplicação e à constitucionalidade de um ato normativo, de uma lei, o qual já presume-se constitucional. Então, quando a gente pensa em ADC, é importante a gente ter em mente o seguinte: bom, todas as leis e atos normativos têm uma presunção relativa de constitucionalidade. Concordam comigo? Se nós não presumíssemos a constitucionalidade das leis, elas não teriam aplicabilidade, como a gente acreditaria aplicariam elas. Então, as normas, elas já gozam de uma presunção de constitucionalidade. No entanto, essa presunção, ela é relativa. Quando eu tenho a propositura de um ADC e a procedência dessa ação,
O que, a bem verdade, ocorre é a transformação da presunção relativa de constitucionalidade em uma presunção absoluta. O STF chancela, confirma aquela presunção que já orbitava, já existia em torno da lei ou ato normativo federal, ok? Então, são palavras-chave para identificar a ADC, essa necessidade de tornar a presunção relativa de constitucionalidade, que já é conferida às leis e atos normativos, em uma presunção absoluta. Se há uma controvérsia judicial relevante, eu tenho tribunais, órgãos judiciários decidindo de forma díspare, contrário, alguns reconhecendo a constitucionalidade, outros a inconstitucionalidade, lá no controle difuso daquela lei ou ato normativo, é necessário, então, pacificar esse entendimento e tornar uma presunção relativa em presunção absoluta. Será esse, então, o nosso objetivo e o nosso pedido de mérito na ADC, a declaração de constitucionalidade da lei ou ato normativo. Ok? Então vejam só, se na ADI eu peço que aquela norma seja declarada inconstitucional, pois eu entendo ser ela incompatível com a Constituição Federal, aqui na ADC eu peço que seja declarada a constitucionalidade da lei ou ato normativo, ok? Bom, é sempre bom lembrar que o artigo 24 da Lei 9868, ele traz aquele caráter dúplice, né, ou ambivalente entre essas duas ações, ADI e ADC, exatamente em razão do pedido próprio particular de cada uma delas. A declaração de inconstitucionalidade na ADI e a procedência na ADC, que importa na declaração de constitucionalidade, tá? O ambiente que a gente vai encontrar em prova para que seja caracterizada a ADC é um ambiente de incerteza jurídica, de controvérsia judicial, de divergência, né, judicial acerca da aplicabilidade daquela norma. Necessário, então, que seja confirmada a sua constitucionalidade pelo guardião da Constituição, quando a gente tem a Constituição Federal como paradigma, que é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Então vamos lá anotarmos aí quais são as palavras-chave, os marcadores que eu devo buscar no enunciado da minha prova para identificar o cabimento de uma ação declaratória de constitucionalidade. Vejam só, de tudo isso que nós conversamos aqui, devo buscar então uma controvérsia, uma pista, né, no enunciado que me indique uma controvérsia judicial. Então não basta, né, uma controvérsia política ou de outro caráter, é necessário que ela seja judicial entre os órgãos judiciários acerca da constitucionalidade, da norma, da lei ou do ato normativo, ok? Há um estado de incerteza quanto à sua aplicação, ou seja, uma certa insegurança jurídica que precisa ser fulminada, que precisa ser corrigida, né? E sempre a necessidade de um controle dessa norma em abstrato, da lei em tese, em um processo objetivo, que caracteriza todas as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Ok? Vejam que aí, então, nesse cenário, em um enunciado, né, que me passa uma discussão relevante acerca daquela norma, em que eu pleiteio ao final a declaração de constitucionalidade, eu devo optar pelo ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade. Ok? Qual que é a nossa referência legal? A mesma lei já trabalhada. Agora vamos versar aqui sobre alguns artigos mais específicos, mas é a Lei 9868 de 99, que disciplina a ADI, tanto a ADI genérica, a ADO, que vocês verão com a professora Tárcia, quanto a ADC. Então tomem nota aí, a nossa referência legal aqui, né? Referência legal é tanto, né, o artigo 102
inciso 1, a linha A da Constituição Federal, e combinado, né, com a Lei 9868 de 99, ok? A Lei 9868 de 99. Bom, destaco aqui um detalhe, né, importante, uma casca de banana sempre aí no exame de ordem, que é a linha A do artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, que ele fala: cabe ADC de competência originária, né, do Supremo Tribunal Federal, que será o órgão então competente para julgá-lo, tendo por parâmetro a Constituição Federal, toda vez que tivermos aqui lei ou ato normativo, muita atenção, hein? Federal. Federal apenas é a parte final da alínea A. Portanto, cuidado com isso aqui. Lembrem-se que, no caso da ADI, eu tenho por objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Até trabalhamos um caso de uma lei estadual Y na aula de ADI. Não tem problema, eu posso ter lei estadual sendo objeto de ADI. No entanto, não vou ter lei estadual, assim como não será possível ser objeto de ADC, lei municipal ou lei distrital de competência municipal. Só cabe, atenção, ADC, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo, que como vimos é um conceito mais amplo, né, do que lei em sentido estrito, de lei ou ato normativo federal, ok? Então, se quiser, tome nota, anote aí no seu caderno. O objeto da ADC será apenas lei ou ato normativo federal, não cabendo ADC de lei estadual, municipal ou distrital na sua competência municipal. Tá? É importante a gente lembrar isso aí, né? Quanto ao cabimento da ADC nos termos, né, do texto constitucional, artigo 102, inciso 1, a linha A. Lembre-se, né, desse detalhe que vem na parte final da alínea A. Bom, e o endereçamento será o mesmo, né, da ADI ao Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, né, quem concentra aqui o controle concentrado de constitucionalidade, toda vez que eu tiver como parâmetro a Constituição Federal. Tá? Então, item 3 aí do nosso caderno, competência, endereçamento ao STF. Vamos aqui, né, registrar como fica o endereçamento, lembrando sempre que é válido, são sempre atribuídos alguns décimos, pontuação, criarmos um tópico para tratarmos da competência para o julgamento da ADC, fazendo essa referência, né, ao artigo 102, inciso 1, a linha A, ou ainda, né, a própria lei 9868, ok? Então, vejam só, feita aí essa observação, nós vamos colocar aí, né, o terceiro ponto, deixa eu abrir mais uma tela aqui, quanto ao endereçamento, ou aqui a competência, deixa eu ver aqui, endereçamento, a competência, excelentíssimo senhor ministro, sem abreviar, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos, observação, tem duas observações aqui. Observação 1, assim como fizemos na aula de ADI, abrir tópico para tratar então da competência, tópico para competência, então logo depois do preâmbulo, né? Eu abro lá um tópico apartado para falar da competência e fazer, então, menção ao dispositivo constitucional, artigo 102, inciso 1, a linha A, em que eu vou buscar no meu enunciado, como já vimos o quê? Lei ou ato normativo federal, ok? E todos aqueles atos normativos, né, que podem ser objeto de ADI e também de ADC. E, segunda observação, só tomem cuidado com a norma aqui parâmetro, a norma parâmetro na propositura de uma ADC. Como bem sabemos, só pode ser objeto de ADI e de ADC as normas, os atos normativos pós
pós-constitucionais, concordam? Pós-constitucional, ou seja, que entraram em vigor na ordem jurídica após a Constituição Federal. Então, ok, é importante que seja posterior à Constituição Federal de 88. Do contrário, se for anterior à Constituição, não há que se falar em controle de constitucionalidade, e sim em direito intertemporal e análise de recepção ou não recepção dessa norma pré-constitucional. Isso aí você já sabe, eu tenho certeza disso. Me preocupa um pouquinho e eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte: se o meu parâmetro em relação à propositura da ADC é uma norma constitucional que foi alterada por meio de emenda. Aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque é necessário que o objeto da ADC também seja posterior à minha norma parâmetro, à minha norma constitucional parâmetro, ou seja, posterior àquela emenda à Constituição que tenha alterado o texto constitucional. Bom, seja mais clara, Rafaela. Acho que com um exemplo fica melhor. Imaginemos uma lei de 2003 em que há uma controvérsia jurídica relevante em torno dessa lei de 2003, ok? Essa lei, no entanto, ela é anterior à emenda constitucional 45 de 2004, concordam? A emenda 45 ela é de 2004. Ora, se essa lei ela é anterior à emenda 45, que alterou diversos dispositivos no texto constitucional, sobretudo na matéria que trata do Poder Judiciário, eu não posso propor uma ADC tendo como norma parâmetro a norma constitucional com redação dada pela emenda 45, se a lei objeto da ADC ela é anterior. Ela é de 2003, entendeu? Porque, repito, para ser possível o cabimento de uma ADC, eu preciso de uma norma pós-constitucional. Ou seja, que seja posterior à Constituição ou posterior à minha norma parâmetro. Ficou claro isso aí? Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado e analisar com cautela a data daquela lei ou ato normativo. É importante que ele seja posterior às normas originárias, aí da Constituição, à Constituição Federal, ou se a minha norma parâmetro, ela teve redação alterada por emenda, a lei objeto da ADC também tem que ser posterior àquela emenda constitucional. Ficou claro? Vamos anotar isso lá para a gente não esquecer. Então vejam só, a norma parâmetro, ela é pós-constitucional, posterior à Constituição de 88, ou é importante que ela seja posterior à data da emenda constitucional, caso a minha norma parâmetro seja uma norma constitucional cuja redação foi dada por emenda, alterada por emenda constitucional. Ok? Então vejam só, o exemplo que eu dei aqui, vamos só anotar, exemplo. Eu tenho uma lei de 2003 versus, ela contraria a emenda constitucional número 45 de 2004, por exemplo, que alterou diversas normas da Constituição Federal no que toca ao Poder Judiciário. Se essa lei é de 2003, ela é anterior à emenda, eu tenho aqui uma norma pré-constitucional. Ou seja, prévia, anterior à minha norma parâmetro. Logo, não cabe aqui, não caberia nessa situação, a ação declaratória de constitucionalidade. Repito, é necessário que seja uma norma pós-constitucional, ok? O meu parâmetro aqui tem que ser uma emenda, sendo uma emenda à Constituição, tem que ser uma lei posterior. Então, deveria ser uma lei de 2005, 2010, por aí afora, tá? Só tomem esse cuidado, com esse detalhe em relação às normas parâmetro. Muito bem, visto aí o endereçamento, próximo ponto que a gente vai analisar é a legitimação. Aqui nenhuma novidade. Legitimação ativa e legitimação passiva. Na legitimação ativa, você já tem marcado aí o rol taxativo, do artigo 103 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei
9868 de 99, tá? Vejam, né, que o artigo 2º da Lei 9868 traz os legitimados na propositura da ADC, que são os mesmos da propositura da ADI. 2 pontos importantes. Primeiro, pegue aí no seu VAD o artigo 13 da Lei 9868 e ele tem uma redação que nos parece, né, incompleta. E é uma redação não recepcionada pela emenda 45 de 2004. Porque olha só, o artigo 13 da Lei 9868 diz assim: podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado e o Procurador-Geral da República. Somente 4. Ora, e os demais legitimados? Por exemplo, né, aqui a mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado, governador do Distrito Federal, confederação sindical, entidade de classe, partido político, enfim. O que prevalece, Rafaela? O artigo 103 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda 45 de 2004, ou o artigo 13 da Lei 9868? Claro que o artigo 103 da Constituição Federal. Então você pode pôr um X aí, desconsiderar o artigo 13 da Lei 9868. Ele não foi recepcionado pela redação dada ao artigo 103 da Constituição Federal com a emenda 45 de 2004, tá? Então, em que pese você se deparar com o artigo 13 da lei trazendo, né, apenas esses legitimados, sim, eu posso afirmar que os legitimados na propositura da ADC são os mesmos, exatamente os mesmos legitimados na propositura da ADI. Então lá, legitimação ativa, artigo 103 da Constituição Federal. Os mesmos da ADI com essa observação. O artigo 13 da Lei 9868 não foi recepcionado. Não foi recepcionado com a nova redação dada, né, ao artigo 103 da Constituição Federal, que é o que prevalece, redação essa dada pela emenda constitucional 45 de 2004, tá? Prevalece aqui, claro, o artigo 103 da Constituição Federal. E falar em legitimação ativa é lembrar, né, de que nós teremos aqui legitimados universais e os legitimados especiais. São legitimados especiais as mesas, né, da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ainda governadores dos estados e do Distrito Federal, assim como, né, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, respectivamente. Aqui, né, os incisos, a gente já tem isso marcadinho lá no artigo 2º, os incisos 4º, 5º e ainda, né, o inciso 9º do artigo 2º da lei. E aqui eu tenho que abrir, então, um tópico para tratar dos legitimados especiais e demonstrar o que, pessoal? Um tópico que demonstre a pertinência temática, tá? Então, todas aquelas considerações que nós fizemos na aula da ADI são válidas aqui. Se quem vai propor a ADC é o governador do estado, a mesa da Assembleia, mesa da Câmara Legislativa, ou o que é mais habitual de vir na nossa prova, a entidade de classe de âmbito nacional, confederação sindical, que dependem, né, para postular em juízo de advogado, uma vez que não tem representação, não tem capacidade postulatória, eu tenho que demonstrar a pertinência temática. Aquela relação, a correlação entre o objeto da ADC, a lei ou ato normativo que está sendo atacado e o estatuto da entidade de classe, da confederação sindical, né? Se for um governador, a tratar-se aqui, né, de haja um interesse, essa pertinência temática. Não se esqueçam, um tópico importante, né, de abrirmos aí na petição da ADC é a legitimação ativa.
e para tratarmos aqui, sobretudo, dos legitimados especiais, ok? Até porque, como veremos, na ADC não há, para a corrente majoritária, a legitimação passiva, né? Nós vamos ter só que falar e demonstrar na peça que a gente for confeccionar o preenchimento dos requisitos do artigo 103. Tratarmos aqui dos legitimados ativos e, em relação aos especiais, demonstrarmos a pertinência temática. Ficou claro isso aí? Muito bem. E quanto à legitimação passiva, como já adiantei, não há. Então, vamos registrar isso também aí no nosso caderno, né? Já vimos aí... Opa, deixa eu voltar aqui. Essa toca aqui. Em relação... Item 5, né? Aqui, agora, a legitimação passiva. Atenção. Aqui você vai colocar o seguinte, escrevam aí, não há. Então, no nosso preâmbulo, a gente só vai colocar, né? O legitimado ativo vem propor ADC na defesa da constitucionalidade da lei ou ato normativo número X. Eu não escrevo, diferente do preâmbulo da DI, em face, né, do legitimado passivo tal, porque ele não existe, tá? Não há legitimação passiva. Assim, já podem tomar nota aí também, assim como não há previsão, de atuação do advogado-geral da União em sede de ADC. Ok? Por quê? Então, nós já temos dois pontos aqui que vão diferenciar a ADC da ADI. Lá na ADI, eu trago no meu preâmbulo legitimado ativo, legitimado passivo. Aqui apenas a qualificação do legitimado ativo. Lá na ADI, nos pedidos, é importante que eu requeira a citação do AGU para que possa, né, então, defender o ato impugnado, uma vez que ele é o curador especial da presunção de constitucionalidade das leis e os atos normativos. E na ADI, tenha sempre em mente, eu peço a declaração de inconstitucionalidade. Agora aqui, pessoal, faz sentido que o AGU ele se manifeste? Não, porque não há pretensão resistida entre autor e réu. Ambos querem a mesma coisa. Tanto o autor da ADC quanto o AGU defendem a constitucionalidade da lei. O pedido é o mesmo. Lá eu tinha pedidos contrários. O autor na ADI pedindo a inconstitucionalidade e o AGU, via de regra, defendendo a constitucionalidade. E aí são apresentados, né, fundamentos jurídicos para ambos os lados para que o Supremo decida se a lei é inconstitucional ou constitucional. Aqui não. Autor e réu estão do mesmo lado, né? Aliás, o autor e a Advocacia Geral da União, ambos querem o reconhecimento da constitucionalidade daquela lei ou ato normativo, ou seja, transformar aquela presunção relativa em uma presunção absoluta de constitucionalidade. Por isso, a gente vai observar que no procedimento da ADC, nós vamos ter apenas a oitiva, né, que é obrigatória do PGR, não se fazendo necessário que seja ouvido o advogado-geral da União, ok? Uma particularidade aí da ADC. Muito bem. Além da legitimação, o que mais que a gente tem aqui? Medida cautelar cabe em ADC? Sim, também há cabimento e previsão expressa na lei. Vamos trabalhar agora com o artigo 21 da Lei 9868 de concessão de medida cautelar. Então vamos lá. Próximo ponto aí, a gente pode, né, falar aqui de medida cautelar em ADC. Peço a vocês que já separem e vamos então destacar, colorir o artigo 21 da Lei 9868 de 99, ok? Bom, a medida cautelar ela vai ser cabível toda vez que a gente, né, tiver por objetivo minimizar aquela incerteza da constitucionalidade da norma impugnada, diante de uma insegurança jurídica, de um estado de incerteza, para eu minimizar isso. E preenchidos os mesmos requisitos, né, da medida cautelar na ADI, fomos boniúrio, perículo e mora, é possível o pedido de concessão de medida cautelar,
Agora, pensem comigo. Lá na ADI, eu peço a concessão de medida cautelar para suspender a norma impugnada e suspender os processos que tenham, né, por objeto a discussão com base naquela lei ou ato normativo. Aqui, muita atenção. O meu pedido de concessão de liminar é apenas para suspender os processos que tramitam lá no controle difuso, que tenham por objeto essa lei ou ato normativo que está sendo, então, objeto da ADC. Eu não faz sentido pedirmos aqui a suspensão da norma impugnada, porque vigora em favor dela a presunção de constitucionalidade. Ora, se ela já presume constitucional, se ela já está produzindo seus efeitos, e o que eu quero é realmente, né, de forma definitiva, tornar essa presunção relativa em presunção absoluta, eu não vou pedir para a norma ser retirada, suspensa do ordenamento jurídico. Ela sai de cena. Ao contrário, o que eu quero, o que eu desejo, o meu objetivo é exatamente que ela permaneça. E permaneça na ordem jurídica sem essa incerteza quanto à sua constitucionalidade. Que torne-se certo a sua interpretação, a sua aplicação no sentido de ser ela sim constitucional. Eu quero minimizar, esse é o meu objetivo, né? Uma incerteza jurídica que paira em torno daquela norma, tá? Então, nós vamos anotar aí esse pedido, né? Que é importante ser feito. O pedido de concessão de medida cautelar nos termos do artigo 21 da Lei 9868 de 99 para suspender os processos. Então, somente, tá? Em que temos a discussão em relação a essa norma que é objeto da ADC, tá? Os efeitos serão os mesmos. Os efeitos da medida cautelar em ADC são, né, erga omnes, vinculante, em regra ex nunc, não retroativos e repristinatórios, preenchidos os requisitos do fumus boniuris e periculo in mora. Vamos anotar tudo isso aí para a gente não esquecer? Então, vejam só. Quanto à medida cautelar, destacar aqui, né, os seus requisitos. Vou abrir um tópico, né, para demonstrar aqui, então, a probabilidade do direito, a verossimilhança das alegações e periculo in mora, ok? Os efeitos, também não vamos ter aqui, né, nenhuma novidade, regra geral. Nós vamos ter os efeitos da cautelar, erga omnes, regra geral, vinculante, vincula, então, todos os demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública e ex nunc, não retroativos. E, o mais importante, eu vou pedir a concessão da medida cautelar para, atenção, suspender o julgamento dos processos, e aqui somente eles, ok? Que envolvam, dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato, aplicação da lei ou ato normativo, objeto da ação, até seu julgamento definitivo. Até o seu julgamento definitivo. Ok? Até o seu julgamento definitivo. Então, você pode colocar aí a observação. Atenção, né? Na ADC, a concessão da cautelar não gera a suspensão da norma. Então, a concessão da medida cautelar não gera a suspensão da norma como na ADI. Lembre-se disso. Não posso trazer esse meu pedido nesse meu tópico da medida cautelar.
não gera a suspensão da norma, e sim apenas a suspensão do processo, do julgamento dos processos que envolvam a aplicação, né, dessa lei ou ato normativo até o julgamento definitivo da ADC. Como que eu vou me lembrar, né, de fazer aí esse pedido? Tranquilo, colora lá, então destaque aí na Lei 9868, o artigo 21. Olha só, acompanhe comigo. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, então a cautelar, via de regra, ela é concedida por maioria absoluta do Pleno. Embora a Lei 9868 ela não traga expressamente a possibilidade de concessão de cautelar pelo relator na ADC, ad referendo do plenário, entende que, por analogia, aplica-se o artigo 10 da Lei 9868 também à ADC. Então vamos lá. Regra: a medida cautelar ela será conferida, presente os requisitos do fumus boniuri periculo mora, por maioria absoluta do Pleno. Excepcionalmente, exceção, ela pode ser conferida pelo relator em período de recesso do Supremo Tribunal Federal, por analogia ao artigo 10, que é próprio, né, que faz menção à medida cautelar em ADI. Nesse caso, se o relator confere a medida cautelar, há uma situação de tamanha incerteza jurídica, essa cautelar conferida apenas pelo relator e não por maioria absoluta do tribunal, ela tem que ser referendada em sessão plenária, tá? Então, há aqui essa aplicação analógica do artigo 10. Mas vejamos, então ela pode ser deferida na ADC, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e tribunais, tá aqui ó, o seu pedido que você vai transcrever na sua prova, suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo, objeto da ação, até seu julgamento definitivo. O que você anotou aí no seu caderno, nada mais é que o texto, né, do artigo 21 caput da Lei 9868, que eu vou transcrever na minha prova. Suspensão dos processos que envolvam, né, aquela lei ou ato normativo, até que eu tenha uma decisão de mérito na ADC. Aqui tem mais um detalhe. Se você continuar a leitura aí do artigo 21, perceberá que o seu parágrafo único, ele traz um prazo, né, em que essa cautelar ela vigorará na ADC de 180 dias. Então, ficam suspensos os processos até o julgamento definitivo da ADC por 180 dias, ok? Passado esse prazo, caso, né, não tenha se encerrado o julgamento da ADC, os processos eles voltariam a tramitar. Mas o STF já flexibilizou esse entendimento. O Supremo entende que é possível o prazo, né, de 180 dias, ele ser prorrogado quando a gente tem uma sobrecarga de trabalho no Supremo Tribunal Federal. E nesse prazo de 180 dias não foi possível encerrar o julgamento da ADC. Eu não tenho uma decisão definitiva. Então, excepcionalmente, pode-se sim prorrogar o prazo, né, de vigência da medida cautelar, tá? Mas vale aí essa observação, porque acompanhe comigo o parágrafo único, né? Ele então assim dispõe: concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar na seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, ok? Devendo o tribunal, esse aqui é o prazo, né, desejável em tese, devendo o STF proceder ao julgamento da ação, no caso da ADC, no prazo de 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia, tá? Então, a medida cautelar, ela vigoraria por 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia. Era o prazo para que, então, tenhamos uma decisão definitiva de mérito do STF que seja sanada essa controvérsia judicial relevante. Mas, como eu disse, o posicionamento do STF é que, caso a gente não tenha esse julgamento definitivo, excepcionalmente, a medida cautelar, ela pode ter eficácia por um período superior a 180 dias, ok? Importante é que você tenha aí o artigo 21 grifadinho, colora ele. Principalmente a parte final do artigo 21 caput, que vai ser aí, né, um pedacinho do nosso pedido
na petição inicial da ADC. Ok? Que mais? Bom, por fim, já caminhando aqui para o final, a gente pode falar ainda um pouquinho, né? Agora sobre, como fizemos lá na ADI, o procedimento. A tramitação, procedimento da ADC. Como, né, que se tramita, né, uma ação declaratória de constitucionalidade. Vejam só, inicia-se pela petição inicial. E aqui você vai ter um artigo importante para ser destacado aí. Coloram, por favor, o artigo 14, inciso 3º da Lei 9868 de 99. Importantíssimo esse aqui. Porque eu vou ter um requisito formal na petição inicial da ADC. Qual que é esse requisito formal? A necessidade de demonstrar, e nós vamos abrir um tópico apartado para isso, a existência, demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante. Um tópico apartado apenas para demonstrar a controvérsia judicial. Tá, Rafaela, mas como que eu vou demonstrar essa controvérsia judicial relevante, né? Como demonstrar? Bom, você vai demonstrar através de julgados, né? Situação aqui hipotética, conflitantes sobre a validade da norma, que deverão instruir a petição inicial. Então, vejam só, já antecipo aqui para você o que a gente vai ver com mais detalhe no bloco prático, um dos pedidos na petição inicial da ADC. Eu vou requerer a juntada de documentos. Quais documentos? Bom, eu tenho que juntar aos ministros do Supremo Tribunal Federal a lei ou ato normativo, que está sendo objeto dessa ADC, mas faço ali uma menção, né, a acórdãos, ou seja, a julgados que demonstrem, que comprovam a controvérsia judicial, aquele estado de incerteza jurídica. Tá? Então, em tese, né, eu tenho que demonstrar para o Supremo que existe uma controvérsia relevante. Né? E é necessário, então, declarar de forma definitiva a constitucionalidade daquela norma. Então, não se esqueça de pedir a juntada aí da lei ou ato normativo federal que afronta a Constituição e também, né, das decisões que demonstrem essa controvérsia judicial relevante, tá? E aí a gente tem preenchido esse requisito formal da petição inicial exigido no artigo 14, inciso 3º da Lei 9868. Ficou claro? Ok? Tranquilo isso aí? Muito bem. Distribuída a petição inicial, ela então, né, será distribuída a um ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Vejamos. Nós vamos ter então a distribuição, né, a um relator que pode declarar inépcia da petição inicial, artigo 4º da lei, inépcia da petição inicial. Dessa decisão cabe agravo, análise, né, da medida cautelar, como vimos aqui, e aí, né, o artigo 21, parágrafo único da lei, né, ela pode ser concedida, lembrando, né, que o efeito dessa medida cautelar consiste na suspensão do julgamento dos processos que envolvam, né, a lei. E aqui, pessoal, muita atenção, não haverá solicitação de informações aos órgãos ou autoridades responsáveis pela edição da lei ou ato normativo, né, porque o que se quer é tornar
repito mais uma vez, né, você é insistente nesse ponto, absoluta aquela presunção de constitucionalidade. Então, a gente não tem legitimado passivo e necessidade de ser, então, né, notificado para prestar informações. O que o relator pode fazer, à semelhança do artigo 9º da Lei 9868, abrir aqui, a depender da matéria, para informações adicionais, ouvir os tribunais superiores, permitir, né, a participação do amigo da corte. Então, é possível, a depender da matéria, se for um tema bastante controverso, se o relator quiser mais elementos, né, para formar a sua convicção, a possibilidade de informações adicionais. É o que eu encontro, também vale a leitura aí, no artigo 20, parágrafos 1º ao 3º da lei, que é semelhante ao artigo 9º, parágrafo 1º ao 3º. Então vamos lá, vamos anotar aqui, pode o relator solicitar, né, informações adicionais, ou, se for o caso, né, a realização de uma audiência pública, enfim, conforme, né, confiram lá o artigo 20, é nesse momento, né, que isso é possível, parágrafos 1º e ao 3º, né, parágrafo 1º ao 3º do artigo 20, que é semelhante ao artigo 9º, bem semelhante, a redação é a mesma aqui, ao artigo 9º, parágrafos 1º ao 3º, tá? Então, vejam só, o artigo 20, parágrafo 1º, assim dispõe: em caso de necessidade de esclarecimento da matéria ou circunstância de fato e de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade da matéria, né? Essa possibilidade que não é tão interessante na construção de uma petição inicial, já que essa é uma decisão que cabe ao relator, né? Caso o ministro do Supremo entenda, então, necessárias essas informações adicionais. Trago aqui só para a gente ter essa visão geral da tramitação, né, de um ADC, que também vai permitir a participação do amicus curiae e a realização, se for o caso, de audiência pública e dessas informações adicionais, ok? Bom, feito isso, como a gente não tem aqui a legitimação passiva, não há, e também não há a necessidade de oitiva do AGU, a gente já passa para a oitiva do PGR. Então, no nosso procedimento, seguiria aqui o próximo passo, né, a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos, então já marquem aí, do artigo 19 da Lei 9868, tá? Ele vai ter o prazo aqui de 15 dias, né, para se manifestar. Após, nós vamos ter aí a decisão de mérito. A decisão de mérito. E aí eu destacaria ainda o último artigo a colorir na lei 24 da Lei 9868. Essa decisão de mérito consiste em quê, pessoal? A gente requer a procedência para que seja declarada a constitucionalidade, ok? Da norma, né? Constitucionalidade da norma. Muito bem. E essa decisão de mérito, ela tem os mesmos efeitos da decisão na ADI. Quais sejam? Os efeitos aqui da decisão de mérito são, em regra erga omnes, vinculantes, ex tunc retroage, né? São os efeitos aqui da decisão de mérito, ok? Esse aí é o procedimento, então, da ADC. Com essas particularidades, estamos prontos. Vejam como esse bloco ele é bem mais tranquilo. Após, né, percorrermos aí a trajetória da ADI, que a gente analisou
com mais cuidado esses elementos, mas agora nessa aula de ADC a gente traz o que é igual a ADI, o que é diferente, quais são as particularidades, e podemos já então, já fica aqui o convite para o próximo bloco trabalharmos, né, uma ação declaratória de constitucionalidade. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, pela atenção, espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida. Bons estudos e até o nosso próximo bloco.